Olá, turminha do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Max Valber, né, da disciplina de ensino religioso, tá ok? Nós vamos ter a nossa aula hoje, tá bom? Então vocês vão acompanhar esse vídeo, vão assistir esse vídeo, vai ser rapidinho. Então, nós vamos fazer uma revisão do primeiro bimestre, do conteúdo do primeiro bimestre e vou falar sobre a atividade, tá bom? Que vocês vão fazer hoje e entregar na escola na semana que vem, tá bom? Então preste bastante atenção. Nesse primeiro bimestre, nós começamos falando sobre os mitos, né? Os relatos, a mitologia, falando um pouquinho sobre isso, não é? Para que servem os mitos. Vimos que os mitos eles são histórias. Alguns falam sobre a origem das coisas, a origem do mundo, a origem do ser humano, da natureza, etc. Os mitos sempre têm uma participação, não é? De deuses, da divindade, daquele povo que acredita, não é? Naqueles deuses. Então, os deuses, há muitos deuses nessas histórias, tá bom? Então, isso são os mitos. Nós vimos também a diferença entre 4 tipos de histórias, tá bom? 4 tipos de histórias, nós vimos a diferença, que foram os mitos, as lendas, os contos e as fábulas, né? Isso tudo está na apostila número 1 que eu mandei para vocês, tá ok? Então, o mito é isso que nós já falamos, que eu falei já para vocês. As lendas são narrativas e elas misturam fatos reais e algumas características da realidade, mas também histórias, né? Como pode ter, por exemplo, a história de um ser, de um monstro em um monte que existe numa cidade, uma montanha. Então há um fato, algum aspecto da realidade, que é a montanha, que de fato existe lá, mas existe uma história que não aconteceu, né? Então pode ser uma montanha, pode ser um rio, pode ser um vilarejo, pode ser, né, diversas coisas, por exemplo, tá bom? Existem também os contos. Os contos são histórias que não têm nenhum nexo com a realidade. Eles falam de algumas coisas, né? Uma história, e contos infantis, por exemplo, a história dos 3 porquinhos, a história da Chapeuzinho Vermelho, né? São histórias, não existe nenhum nexo com a realidade e também só são para contar histórias mesmo. E existem as fábulas. As fábulas são histórias. Geralmente nas fábulas os personagens são animais. Esses animais eles são apresentados com características humanas, não é? Como inteligência, eles falam, ou inteligência, ou, né, preguiça, coragem, ou muito medo, etc. e tal. E as fábulas elas têm uma característica importante, que é ensinar uma lição moral no final dela, não é? A história, a fábula, elas têm essas histórias aí, tá ok? Então nós vimos isso, foram os assuntos que nós estudamos, alguns vídeos sobre isso vocês assistiram, não é? E aí, gente, para terminarmos, olha só, eu passei uma atividade. Na primeira aula, eu mandei uma atividade para vocês, tá ok? A atividade é essa daqui, ó, tá bom? Ela está no primeiro material, mas eu vou mandar agora também, só a atividade, tá ok? Então essa atividade, como vocês vão fazer? Você pode imprimir essa folha, tá ok? Você pode imprimir e preencher com o seu nome, responder às atividades. Tem perguntas para você marcar e tem uma pesquisa para você fazer, tá bom? Então você vai responder essa atividade e vai levar na escola semana que vem. Se você não puder imprimir essa folha, não tem problema.
você vai copiar no seu caderno as questões, tudo isso, tá? Você copia no seu caderno, responde, faz tudo direitinho como é, e aí tira a folha do seu caderno e leva na escola, tá bom? Se você puder imprimir, imprima. Se você não puder imprimir, copie no caderno, tá ok? Então você vai levar essa atividade aqui na semana que vem na escola. Vão marcar o dia, tá bom? Vocês vão ser avisados do dia que é para entregar as tarefas. Então vai ter um dia do 6º ano, um dia do 7º ano, um dia do 8º ano, um dia do 9º ano. Então no dia que for o dia do 6º ano, vocês vão levar lá todas as atividades do 6º ano e vão levar essa daqui também, que é a minha atividade, a nossa atividade de ensino religioso. Tá ok, gente? Entendido? Então eu vou mandar aqui embaixo, tá? Depois desse vídeo, eu vou mandar essa atividade aqui para quem não fez. Já tem gente que fez. Se você já fez, ótimo, não tem problema, não precisa fazer de novo. Só precisa levar na escola semana que vem no dia certinho, tá bom? Então qualquer coisa, hoje à tarde, a gente está aí para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, saudades, se cuidem.